Queria que você falasse um pouquinho dessa transição, explicasse como que vocês estão pensando ou como fizeram a estruturação, se tiveram que mudar muita coisa na estrutura organizacional para fazer plano de contratação, enfim. Traz um pouquinho dessa experiência para a gente. Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer uma live bem bacana, bem especial com a Silmara. É uma live na qual a gente vai entrevistar uma especialista que hoje é referência na nova lei de licitação e que vai contar um pouquinho da história dela, que muitas vezes é a história de cada um de vocês também, muito parecida com a de cada um de vocês. E a gente vai trabalhar alguns temas importantes na matéria de licitação. Dominar a nova lei de licitação, né? Aproveitar a oportunidade que a nova lei de licitação gera. E hoje a gente vai falar também sobre a virada da lei, né? Quais são os critérios, as regras de transição. A Silmara vai falar um pouquinho em como fazer essa transição. A Silmara é procuradora municipal, então ela tem um pouquinho de experiência de como fazer isso no âmbito dos municípios. E agora sim a gente já consegue ver a Silmara. Olá, Silmara, bom dia, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia, pessoal, tudo bom? Silmara, eu vou te fazer uma pergunta que está no meu roteiro aqui, que eu já sei, na verdade, né? Mas Tá bom. para você contar para o pessoal um pouquinho da sua história, quem é você, de onde você fala. Bom, o meu nome é Silmara Canã, eu sou do interior do Paraná, hoje eu sou advogada, sou procuradora municipal e sou também consultora e treinadora de servidores públicos e presto consultoria para advogados que atuam no serviço público. Conta um pouquinho de como você me conheceu e quais eram os desafios que você estava passando com a virada, com a publicação da lei anterior, da nova lei, né? Então, professor Matheus, apesar de eu sempre ter sido apaixonada pelo direito público, né, o direito administrativo, a minha história com ele começou justamente com você, né? Porque eu, desde a época da OAB, eu realizava os cursos preparatórios, né, com o senhor. Então, eu fiquei lhe conhecendo já nessa época, há muito tempo. E quando surgiu a oportunidade de ingressar aí para o especialista, eu não pensei duas vezes, né? Até porque já era algo esperado por mim. Então, quando lançou o especialista, eu tinha certeza que o curso era para mim, que eu precisava fazer, porque sem dúvida seria aí uma grande mudança, né, na minha vida profissional. E como foi isso? Digo, a lei saiu, você já era procuradora municipal, você sentiu que precisaria fazer a implantação, quais eram as expectativas, enfim, no momento que começou o curso, o que você esperava e quais eram as expectativas que você tinha em relação à sua vida profissional? Não, na verdade foi assim. Eu atuo na administração pública desde 2016. Eu fui chefe de gabinete, depois eu passei a ser assessora jurídica, e justamente em 2021, com a edição da lei, eu me tornei procuradora municipal. Fui chamada num concurso que eu havia feito e fui chamada para ser procuradora. E nesse momento eu tive certeza que eu precisava de algo mais. Por quê? Porque toda decisão que precisasse ser tomada ali no âmbito de licitações, eu seria ouvida. Então eu não poderia correr o risco de passar uma informação errada, de ficar com um processo licitatório na minha mesa por dias, paralisado, seja por falta de conhecimento ou por incerteza na emissão de um parecer. Então, foi um momento, assim, bem apavorante, sabe? Que eu senti uma grande responsabilidade sobre mim. Aí teria a implantação, né? Eu era a única procuradora do município, então eu precisaria, de alguma forma, dar esse suporte. E então, foi com um especialista que eu tive a certeza que eu conseguiria vencer essas barreiras. Aí eu ingressei e, de fato, foi o que ocorreu. E como é que está sendo agora? O que mudou na sua vida profissional após a entrada no especialista?
Na verdade, foi assim, um divisor de águas, né, na minha carreira profissional. Quando eu ingressei para o curso, eu já tinha outras pretensões, né, com a minha carreira profissional. Mas quando eu ingressei no especialista, além de todo o medo, toda a insegurança que eu pudesse ter em relação a uma opinião que eu fosse emitir, ela foi simplesmente passando aos poucos todo o conhecimento que eu ia adquirindo no dia a dia e mudou totalmente. Hoje eu já não sou mais apenas procuradora municipal como era lá atrás. Hoje eu presto serviço para outros órgãos públicos, eu realizo capacitações, realizo treinamentos para equipes de servidores públicos de outros municípios. Sou professora contratada de empresas de gestão pública privadas para realizar cursos, para realizar treinamentos. Hoje eu tenho uma empresa, né, que presta esse tipo de serviço, realizo implantações em outros órgãos públicos. Então, além de todo o conhecimento, de toda a bagagem que eu adquiri, que hoje eu já não tenho mais aquela insegurança que lá atrás eu tinha medo, né, de, por exemplo, por falta de conhecimento ou por insegurança, tratar a administração pública mesmo, né? Porque é de conhecimento de nós, servidores públicos, que muitos municípios ficam com seus processos parados por dias, às vezes, na mesa lá da Procuradoria. Então, é isso que eu jamais queria para mim, jamais eu queria para o município onde eu presto serviço. Então, eu posso dizer que, após o especialista, mudou totalmente a minha vida profissional. Hoje, eu não tenho só a Procuradoria. Hoje, eu tenho vários outros serviços, prestações de serviços em vários outros lugares. Eu faço consultoria para outros advogados que sentem-se inseguros, sentem dúvidas em relação a qualquer objeção que possa surgir ali no dia a dia ligada a licitações. Então, realmente eu posso dizer que alavancou minha carreira. Que legal, Silmara. É bacana a gente ver como agora ela é a referência para aqueles demais que trabalham ao redor dela. E é isso que a gente tem falado, né? Como se tornar referência muda a vida profissional, não é só financeiramente, né? Muda a vida profissional. A gente pensa também no financeiro, né? Quando você se propõe a você mudar a sua carreira realmente, né? Lógico, não vamos ser pretensiosos e dizer que o financeiro também não é importante, porque é sim, mas a partir do momento que você se compromete com algo, o financeiro acaba sendo uma consequência disso tudo. Cedo ou tarde, ele vai acontecer. E é verdade. Mas vamos lá. Hoje, Silmara, a gente prometeu aos alunos conversar um pouquinho sobre a virada da lei de licitação. Eu vou falar um pouco sobre a estrutura de como vai ser a transição, porque o que a gente gostaria mesmo é que você passasse a sua experiência de como você imagina essa transição e de como ela tem sido feita no âmbito de município. Você é procuradora de município, é procuradora de um município que não é um grande porte de município. Então, isso abrange a maioria dos nossos alunos, a maioria daqueles que estão atuando hoje e tendo mais dificuldade na transição. Os municípios de pequeno e médio porte são os que têm mais dificuldade na transição e por isso a gente queria pegar um pouquinho da sua experiência. Antes, pessoal, queria lembrar vocês que a transição acontece agora no dia 30 de dezembro. Na verdade, um pouquinho antes dele. O Compras.gov, para quem usa essa plataforma, já informou que 28 de dezembro é a última data para você cadastrar um processo licitatório. Essa data não é viável, porque na prática a Secretaria de Gestão informa que 29 de dezembro é a última data para publicar licitações à luz da lei anterior. Então, se a administração pública tiver interesse em realizar um processo licitatório para contratar à luz da lei anterior, a publicação no edital, no Portal Nacional, tem que ser... desculpa, não tem Portal Nacional. Lei velha, a publicação no Diário Oficial tem que se dar até o dia 29 de dezembro. A partir daí, publicado o edital 29 de dezembro, é possível que esse contrato seja assinado, sei lá em 2025, por exemplo. Imagina aí uma ata de registro de preço que você publica o edital em 29 de dezembro, termina a licitação lá para março de 2024, lavra a ata,
lá em fevereiro de 2025, com a ata vigente, você assina um contrato. Vai assinar um contrato da 8666, não há problema nenhum. Então, a transição vai ser muito, muito longa, né? Isso faz com que, parece que as pessoas ficam felizes, mas na prática, isso faz com que a dificuldade seja ainda maior. Porque você vai ter que ter profissionais que consigam transitar nas duas leis, né? Consigam ter boa qualidade nas licitações que virão, mas não se esqueçam das licitações anteriores e consigam transitar na lei velha também. Inclusive porque esses contratos podem ser prorrogados. Sendo, por exemplo, um serviço continuado firmado agora em 2024, ele pode durar até 2029, com todas as prorrogações que a legislação anterior permitia. Queria que você falasse um pouquinho dessa transição, explicasse como que vocês estão pensando ou como fizeram a estruturação, se tiveram que mudar muita coisa na estrutura organizacional para fazer plano de contratação, enfim. Traz um pouquinho dessa experiência para a gente. Então, realmente a transição, ela não se dá do dia 29 para o dia 30, né? Não dia 29, 866 e depois 14133. Como o professor mencionou, a gente vai ter que trabalhar juntos, né? Com as duas leis, apesar de a 866 já estar revogada, né? No dia 30 de dezembro de 2023, nós teremos que continuar com aqueles contratos, né, anteriores à revogação da lei. Então, vai ser necessário que o município esteja com uma equipe totalmente preparada, qualificada, para realizar essa transição com segurança, realizar esses novos documentos aí, que não são documentos, se eu falar aqui que são documentos fáceis de serem realizados, não são. Não basta você simplesmente pegar um modelo. Se você não souber como aplicar a cada caso concreto, simplesmente o modelo vai ser ineficaz para você. Como mencionado, eu atuo em um município de pequeno porte e realmente a maior dificuldade que eu vejo, ao menos aqui no Paraná, é que os municípios menores estão tendo grande dificuldade com a questão da organização administrativa. Muitos ainda estão resistentes com a questão organizacional. E o que vem acontecendo? Alguns municípios, mesmo tendo regulamentado a lei, eles não estão conseguindo aplicar. Por quê? Porque a equipe não foi qualificada, a equipe não foi treinada para realizar esses documentos de planejamento. Então, eu vejo que é uma grande dificuldade que vem acontecendo aqui nos municípios da nossa região. No meu município, até a nossa pregoeira está presente aqui, a Cristina, me deu um oi para ela. E ela é uma excelente profissional e é a pessoa assim, que vem sendo o meu braço direito desde o início na implantação da lei. Então, nós duas tomamos essa missão para nós de realizar a implantação dentro do município e, graças a Deus, está caminhando assim, de forma muito tranquila, sem apavoração, sem medo, sem insegurança. Lógico que no dia a dia surgem dúvidas, mas graças ao suporte incrível que a gente tem no especialista, esse não é um problema para nós. Então, a gente conseguiu regulamentar aí os principais pontos necessários para o nosso município, né? A gente já conseguiu regulamentar, já realizamos processos na 14133. O nosso plano de contratação anual está praticamente pronto, está aguardando a aprovação da autoridade competente para que ele venha a ser publicado, né? Lembrando, né, professor, que o plano anual ele é realizado em um ano e ele tem validade para o próximo ano, né? Então, o pessoal que está à frente aí nos municípios, sem dúvida, eles precisam estar muito bem qualificados, muito bem treinados. Infelizmente, é uma pena, mas poucos municípios estão preparados. Poucos municípios estão com bons profissionais à frente, que estão estudando, que estão se dedicando para conseguir implantar e passar por essa transição de forma tranquila. Uma transição que, conforme eu mencionei, ela não se dá do dia para a noite, né? Essa transição, ela vai se estender no tempo. Então, eu não preciso somente me qualificar até o dia 30 de dezembro. Eu preciso manter-me sempre atualizado, porque as dúvidas vão surgir justamente no dia a dia.
Então, após eu fazer essa organização administrativa, eu realizar a implantação, vai surgir necessidade de novos regulamentos, vai surgir necessidade de nova atualização. O planejamento é um princípio, né, na nova lei, então eu vejo que nós não temos para onde correr. Então, por mais que a lei fale que é uma opção, né, esse poderá muitas vezes deve ser interpretado por nós, né, que estamos no serviço público, como um deverá. Porque se o planejamento ele é um princípio, possivelmente vai haver cobrança dos tribunais de contas para que os municípios realizem esse plano de contratações anual. Me diz uma coisa, como é que ficou a estrutura organizacional? Os ETPs estão sendo feitos pelas secretarias, e vocês têm uma estrutura central que faz a pesquisa de preço, TR, ou a secretaria assumiu o TR. Diz um pouquinho da estrutura, como é que ficou, até porque, como eu falei, a gente tem aqui alguns municípios que estão tendo a mesma dúvida de como fazer essa estruturação. Grande dificuldade, né? Até no nosso município foi realizado concurso público, né? Porque a equipe era bem reduzida. Então, foi realizado um concurso para 2 técnicos de licitação, estão em eminência de assumir agora, e porque justamente a gente não tinha pessoal suficiente. Essa organização administrativa era desorganizada, então a gente teve que reestruturar para que ela se encaixasse com a nova lei, né? Porque pela 866 a gente conseguia trabalhar daquela forma, com aquele pessoal que existia no município. Com as obrigatoriedades da segregação de funções, a gente teve que fazer essa adequação, sim. Os estudos técnicos preliminares devem vir das secretarias demandantes, né? Ou então para aqueles municípios que existe a central de compras, ou uma pessoa específica para realizar, né? Para consolidar daí essas demandas, né? Então, o ETP em si, ele deve vir da secretaria. Ou se o município tiver a central de compras, né, com a equipe técnica, e mesmo nesse caso, que o município tenha uma equipe técnica, eu entendo que o secretário também deve ter ciência desse ETP, porque ele veio da secretaria, a necessidade é da secretaria. Então, ninguém melhor do que quem quer comprar, né, para realizar o ETP. Então, mesmo com a central de compras, o ETP deve ser analisado e ter ciência do secretário municipal. Após, ele vai ir para a central, para a pessoa que vai realizar o TR, né? E, então, para a realização do edital. Pesquisa de preços, né? No nosso município, a gente tem uma pessoa específica que realiza o TR, que realiza a pesquisa de preços. Aí, então, depois de elaborado o edital, que vai para a pregoeira. Então, ao menos uma equipe mínima, o município vai precisar. E vai precisar fazer essa organização. E o que a gente vê, professor Matheus, é que a grande maioria, isso eu posso falar assim com propriedade, porque eu visitei vários municípios aqui da região, do interior do Paraná, e o que acontece é o seguinte, eles não estão realizando essa estruturação, o município não tem equipe suficiente para realizar esses documentos, e mesmo aqueles municípios que têm, esses servidores não foram treinados. Então, o que acontece? Eles não vão conseguir realizar esses documentos, porque eles não sabem nem por onde começar. Eles não têm o conhecimento para realizar esses documentos. Então, por isso que muitos municípios vão precisar de um profissional que os ampare, que é aí onde entra o meu trabalho, né? Que eu acabo indo até esses municípios sendo contratada para dar esses treinamentos para esses servidores, trabalhar na elaboração desses ETP, treinar realmente esse pessoal. Por que eu vejo? Não adianta simplesmente eu ir lá e falar a teoria, falar como que deve se dar o ETP para esse servidor, se ele não aprender na prática a elaborar. Porque, do contrário, quando ele tiver que fazer sozinho, ele não vai conseguir. Então, por isso da importância de não somente explicar a teoria, mas ensinar na prática esse servidor. Então, em muitos municípios não estão preparados, não têm equipes treinadas e, além da falta de organização administrativa, esse problema vem ocorrendo, de falta de profissionais
qualificados para realizar esses trabalhos. ETP, o documento de formalização de demanda, né, que é um documento que também deve vir das secretarias, que ele vai ir para dentro do plano de contratação anual, né, que é as nossas compras anuais aí para o próximo ano. Então, esses servidores vão precisar fazer uma adequação, esses órgãos públicos vão precisar se adequar para conseguir, de forma tranquila e segura, transitar pelas leis. E a Patrícia falou uma coisa aí que é verdade, que a maior dificuldade é o gestor entender sobre a necessidade de planejamento. Exatamente. Você teve suporte aí da gestão? Como é que foi para conseguir incutir isso na cabeça do gestor municipal, essa lógica de planejamento, de elaboração de plano de contratação anual? Como é que foi isso? Na verdade, não é fácil, professor. É uma grande resistência pela grande maioria dos gestores. Posso falar assim que 95%. Os servidores, apesar de estarem buscando uma capacitação, isso ainda deveria chegar aos gestores. Porque aqui no nosso município mesmo, o prefeito chegou e falou para a nossa pregoeira, né? Mas eu preciso mesmo realizar esse plano de contratação anual. Simplesmente ela olhou para ele e falou assim: você só vai poder contratar o que estiver no plano. Se não estiver no plano, você não vai poder contratar. Então, meio que explicou toda a necessidade para ele, e já está, como eu mencionei, com o plano pronto, né, para o próximo ano, mas não é fácil, não é uma missão fácil, está dependendo ainda da aprovação. Muitos gestores também ficam com aquela dúvida, mas eu só vou poder contratar aquilo que está no plano anual, e se eu tiver uma demanda urgente, se eu tiver uma demanda que seja imprevista, que não esteja ali no plano, aí que a gente tem que ter o conhecimento para explicar para esse gestor: olha, gestor público, esse plano de contratação anual, ele não é imutável. Ele não veio para engessar a administração pública, ele veio para facilitar a sua vida, ele veio para extinguir aquelas demandas urgentes que chegam em cima da hora, que acaba realizando um processo mal elaborado por falta de tempo. Então, o plano de contratação anual, ele veio para facilitar a vida de todos. E nós poderemos, sim, realizar, né, a alteração desse plano. Então, nós temos 2 momentos que nós poderemos alterar esse plano. O primeiro momento é no ano de sua elaboração. Então, o plano deve vir as demandas das secretarias até o dia 1º de abril. Cada secretaria requisitante deve colocar todas as suas demandas, todas as suas necessidades, todas as suas compras que pretende contratar no ano seguinte. Ela deve colocar no documento de demanda, colocar a necessidade dessa compra, colocar os quantitativos, lembrando que esses quantitativos devem ser realizados com base nas compras dos anos anteriores. Aqueles quantitativos absurdos, que a gente muitas vezes recebia aqueles pedidos com quantitativos altíssimos, sobre o pretexto de ata de registro de preço. Eu só contrato se eu for precisar. Nós não podemos mais. Então, os quantitativos devem ser reais, com base naquilo que foi comprado nos anos anteriores. Então, quando todas as demandas chegarem para a central de compras ou para a pessoa que vai consolidar o PCA, deve vir até dia 1º de abril. Então, nós teremos até 15 de maio para fazer a publicação do PCA no Portal Nacional de Compras Públicas. Após, lá em novembro, após a votação da lei orçamentária, caso aquela minha compra não tenha sido incluída, aprovada através da lei, eu vou poder fazer essa adequação no meu plano de contratação anual, vai ir para a autoridade competente novamente, e após eu devo fazer nova publicação. Então, nós teremos após um outro momento que será possível, sim, fazer a alteração do nosso PCA, que vai ser no ano de execução dele. Então, eu estou com o meu plano vigente já estou contratando com base nele, e surgiu uma emenda ou surgiu algo que não estava sendo esperado, que era impossível de se prever, através de uma justificativa, através da autorização do ordenador de despesas, da autoridade competente, eu vou poder sim fazer essa alteração.
mas desde que devidamente justificado. Não uma compra que era plenamente possível de se verificar no ano anterior, eu deixei de incluir no meu plano. Por exemplo, até foi um exemplo bastante citado, né? O Natal, né? O professor até cita esse exemplo também. O Natal é algo que acontece todos os anos, dia 25 de dezembro. Então, não tem como justificar algo injustificável. Mas aquelas compras que são uma novidade, que veio através de uma emenda, que não era possível de eu prever, eu vou poder justificar e vou poder fazer a alteração. Então, o plano não é imutável, o plano não veio para engessar, o plano veio para facilitar, o plano veio para que a administração siga de uma forma mais tranquila e com eficiência, né? Que o nosso fim na administração pública é atingir a necessidade, né? Então, o plano veio para isso, o planejamento veio para isso. Então, é de grande importância que os profissionais envolvidos consigam passar essa dinâmica para os gestores públicos. Eu tenho dito isso, eu digo que fazer licitação sem planejamento, que é o que a gente faz hoje, é um grande desafio para os fortes. É uma tentativa de talvez dê certo, talvez não. A gente vive com eterna preocupação, eterno medo de ser chamado e notificado por órgão de controle. Então, é isso. Silmara, foi um grande prazer falar com você. Estamos numa expectativa muito alta, porque a gente está iniciando um novo projeto, que vocês todos vão participar. Eu estou muito feliz com isso também. Muito bacana, vai ser muito bom. Vai sim. Silmara, minha querida, um abraço. Espaço para você se despedir, mas muito obrigado pela participação aqui hoje. Eu que agradeço, professora. É sempre um imenso prazer de estar aqui participando junto a você e deixar o convite para todos que estão assistindo, que não deixem de participar desse novo projeto, que sem dúvidas vai ser espetacular, e falaremos muito dessa fase tão importante que é a fase preparatória, o planejamento, né? E a gente acredita que se o planejamento, se a fase preparatória se dá de forma regular, se dá de forma tranquila, as chances das próximas fases do processo licitatório também se dá de forma regular e tranquila, é muito alta. Então, para evitarmos falhas nas fases seguintes, na execução do contrato, nós precisamos sim ter um bom planejamento, nós precisamos sim ter uma boa fase preparatória, com profissionais alinhados aí com o propósito da administração pública. Então, eu quero fazer o convite a todos para fazerem parte desse novo projeto que se inicia, especialista referência, que sem dúvidas você, que tem dúvidas, sempre insegurança na atuação do dia a dia, ou mesmo que você quer deslanchar na tua carreira profissional, avançar novos rumos aí, é o projeto certo. Foi o que aconteceu comigo e eu posso dizer que deu muito certo. Então, obrigada, professor Matheus, por toda a oportunidade que você vem dando, que você dá para todos os alunos, né? E foi um prazer estar aqui com você. Obrigado, valeu, pessoal. Até a próxima, hein?